Boa noite, irmãos. Vamos estar lendo aqui o livro A Importância de ter um Espírito Correto. Hoje, com a participação aqui também do irmão Lineu. E vamos pegar do início, né, fazendo um certo resumo. Vamos começar aqui. Ore por um espírito correto. Qualquer coisa você orienta, viu, Lineu? Se eu estiver no tema errado Está aí. no fim do livro. Está no fim, né? Você está lá no fim, é lá no começo. Deixa eu ver aqui o que foi que eu... Espera aí. Índice. Aqui é o índice, no caso. Espera aí. Aqui é o fim, né? Você está falando, né, Lino? Isso. Começa no índice aqui, peraí. Então, esse aqui é o primeiro ponto, né? Importância de ter o espírito correto. Perfeito. Pronto. Então, vou estar lendo todo aqui, se o irmão quiser comentar. Vamos lá. A importância de ter um espírito correto. Regina, Canadá, 3 de agosto de 2008. Vamos ler 4 versículos que tenho no meu coração. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, 22. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filipenses, capítulo 4, 23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Gálatas 6, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Filemão, capítulo 1, único, né? Versículo 25. É interessante e instrutivo ver o apóstolo Paulo encerrando 4 de suas epístolas com estas palavras de admoestação. Elas têm relação com ter um espírito correto, algo de que todos nós precisamos desesperadamente. Estas declarações não são redundantes, porque nada na palavra de Deus é redundante. Elas foram escritas para 4 pessoas diferentes, ou grupos de pessoas, por 4 razões diferentes. O contexto e as circunstâncias em que Paulo escreveu cada uma delas toca em 4 áreas sensíveis de nossa vida, onde temos de ser especialmente cuidadosos em manter um espírito correto. Gostaria de ver cada uma dessas situações com o objetivo de aprender algo com elas para a nossa vida. Gostaria também de olhar para 4 indivíduos no Velho Testamento que ilustram cada uma dessas situações. Queridos amigos, precisamos dessas exortações nestes dias finais da história da igreja, tanto quanto a igreja primitiva precisou quando Paulo as escreveu. Vamos voltar agora e ver o contexto de cada uma dessas palavras de admoestação e tentar obter uma lição delas. Com você, irmão, se quiser comentar aí. Resumidamente é aquilo, são 4 encerramentos de cada uma, da 2 Timóteo, de Filipenses, de Gálatas e Filemão. Em cada uma carta ela tem um foco de uma situação, né? E ele vai, então, relacionar essas situações. Ele fala aqui para 4 pessoas diferentes, ou grupo de pessoas, porque a carta a Filemão e a carta a Timóteo são cartas escritas a uma pessoa, né? Já a Filipenses e Gálatas, Filipenses é uma assembleia e Gálatas é uma região com várias assembleias. Então, essas cartas foram escritas por vários assuntos que ele tinha que tratar com cada uma dessas esse grupo de pessoas, ou pessoa de momento, como a Timóteo, né? E é interessante ele relacionar isso, cada uma das situações, em cada um desses versículos é escrito, ele vai mostrar com um exemplo de alguém no Velho Testamento que se encaixa como figura do que está sendo tratado em cada uma dessas cartas. Posso passar então aqui, né?
Agora, o próximo ponto aqui. Um espírito correto em um dia em que o testemunho cristão está em ruínas. 2 Timóteo 4, 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. O contexto em que Paulo deu esta exortação a Timóteo foi a ruína e o fracasso do testemunho cristão nos últimos dias. Ele lhe disse, em termos inequívocos, que havia uma ruína irremediável chegando, e advertiu sobre os males que permeariam toda a profissão. Ele lhe deu uma descrição gráfica de todos os aspectos do grande abandono e não era uma imagem bonita. Haveria um abandono indiscriminado da verdade de Deus e muitas coisas seriam feitas em nome de Cristo que seriam uma desonra pública notória. Os cristãos hoje se encontram tão divididos e com opiniões e doutrinas tão diferentes que seria difícil para um observador honesto discernir o que é realmente o cristianismo. Quase todo mal imaginável é permitido no cristianismo hoje, até ao ponto onde dá vergonha ser identificado como cristão. Gandhi, o ex-primeiro-ministro da Índia, disse: se não fosse pelos cristãos, eu teria sido um. Temos que baixar nossa cabeça em vergonha porque fazemos parte do testemunho cristão corrompido que desonrou o Senhor. Esta epístola foi escrita para encorajar Timóteo a servir, tendo em vista o momento difícil que viria. Paulo passa para ele muitos indicadores úteis que iriam guiá-lo em seu serviço. Tendo em vista tudo o que estava por vir, há um espírito e maneira corretos em que os cristãos devem se comportar, de modo a não trazer mais desonra para o nome do Senhor. Se alguma vez houve um dia em que uma pessoa precisava ter um espírito correto, é hoje. Portanto, antes de terminar a epístola, o apóstolo deu a Timóteo as palavras necessárias de admoestação. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Nestas circunstâncias, há duas atitudes em particular contra as quais temos de nos proteger. São elas. Antes o irmão pode comentar. Aqui só uma coisa que eu preciso acrescentar, que isso foi um erro, inclusive, de correção, né, na tradução. Gandhi não foi ex-primeiro-ministro da Índia, é só histórico a coisa, mas eu gosto de ser correto, porque a gente deixar passar isso. Ele, na verdade, foi um líder pacifista, ele nunca fez parte do governo, mas ele protestou contra a Inglaterra, que dominava ainda naquela época, então ele fez protestos pacíficos, ele ficava sem comer, fazia greve de fome, ele movimentou uma grande quantidade de seguidores e é até hoje o exemplo de libertação do que a Inglaterra era. A Inglaterra era um império vasto, né? E Gandhi não foi primeiro-ministro, não inicia o primeiro-ministro, ele era um ativista, ele era um advogado, mas um ativista, na realidade, um líder pacifista, né? E até hoje ele é usado como exemplo de como conseguir que um país se libertasse sem derramar sangue, né? Acho que só o Brasil fez isso, e se eu não me engano, o resto, todos os outros países, para se libertar, tiveram que lutar, né? Só historicamente falando. Então, ele está mostrando que o testemunho cristão, como está sendo retratado em 2 Timóteo. Lembre-se, a primeira carta a Timóteo, Paulo está falando, dirigindo a Timóteo, dando para ele as diretrizes de como um cristão deveria andar na casa de Deus. Em 2 Timóteo, ele já está mostrando a Timóteo que a casa de Deus se tornou uma grande casa, ou seja, o mal entrou, más doutrinas, divisões, e então agora o que nós temos é uma grande casa em que ele evoca
a Timóteo que o testemunho de Deus continua sendo esse: o Senhor conhece os que são seus. Aparte-se da iniquidade, aquele que invoca o nome do Senhor, e purifique-se dessas coisas. E em terceiro, siga como os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. Então, em tempos de ruína, ele está falando com Timóteo. E nesses tempos de ruína, essas duas coisas em particular ocorrem frequentemente em circunstâncias de ruína, como nós estamos agora. A primeira é o desânimo, que nós vamos ver aí, e depois vem o orgulho, que os dois vão estar exemplificados numa figura do Velho Testamento que ocorreu, que é o profeta Elias. Mas vamos continuar, então, no desânimo. Quer dizer, vamos no assunto do desânimo, mas vamos ficar animados, que o Senhor tem muitas coisas boas para nós. Tá certo, irmão. Não quero ficar no desânimo mesmo, não. Vamos ver aqui. Então, esse primeiro ponto aqui, do nosso assunto, desânimo. Podemos entender muito bem como Timóteo deve ter ficado desanimado quando pensamos em todas as coisas que Paulo disse que estava acontecendo no testemunho cristão e as que iriam acontecer. Viria o tempo em que aqueles que professam o nome de Cristo iria desviar seus ouvidos da verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Tais são os dias em que vivemos. Você pode ser tentado a levantar os braços e dizer: não tem jeito, não há esperança. Quando tento falar da verdade a alguém, ele não quer saber. Provavelmente todos aqui tivemos essa experiência. Assim, você pode ver como deve haver uma tendência a ficar desanimado nesses dias. Quando vemos tais condições desanimadoras, temos a tentação de buscar o isolamento ao invés de tentar andar com o povo de Deus. Você já teve um pensamento como esse? Com todas as situações difíceis e frustrantes ao nosso redor, podemos querer fazer isso, mas o isolamento não é a resposta. Paulo nunca apresenta essa opção a Timóteo. Não, mas ter um espírito correto é a resposta. Se estamos deixando as coisas nos levar até o ponto onde queremos desistir, algo ficou fora de foco. Um desânimo deste tipo, vem geralmente de se ocupar com a falha. Estejamos atentos quanto a isto. Aqueles que estão habitualmente ocupados com a falha se tornarão falhos. Devemos estar ocupados com o Senhor Jesus Cristo e o que diz respeito aos seus interesses na terra. Este é o nosso foco adequado. Não há ruína e as falhas entre o povo de Deus. Ou melhor, vou ler aqui de novo. Este é o nosso foco adequado. Não há ruína e as falhas entre o povo de Deus. Há alguns que têm mais dificuldade com isso do que outros. Parece que eles sempre querem falar sobre os problemas que existem. Digo-lhes que não é uma ocupação saudável. Havia um irmão que tinha um problema crônico com isso, e o Sr. Reiro disse a ele: se você tem que ser melancólico, seja um melancólico agradável. É verdade que Deus quer que sintamos o estado das coisas, mas não tanto ao ponto de querer desistir. Precisamos orar pelo estado atual das coisas e assumir nossa parte no fracasso, como Daniel fez em relação à condição arruinada de Israel. Daniel, capítulo 9. Oremos por ouvidos para ouvir e olhos para ver, porque Deus ainda está trabalhando nestes dias. Haverá sempre alguns que receberão a verdade, mesmo que as massas não façam. Uma das razões pelas quais temos de ter cuidado e não desanimar é que o desânimo é contagioso. Podemos desencorajar os outros. Pedro é um exemplo disso. Ele estava desanimado
após ter falhado, e isso afetou os outros discípulos. Ele disse: eu vou pescar. João capítulo 21, versículo 3. É como se ele tivesse dito: vou voltar ao meu antigo trabalho, porque eu falhei e não acho que o Senhor vai me usar mais em seu serviço. E os outros discípulos responderam: também nós vamos contigo. Isso é realmente triste. Pedro deixou o seu desânimo afetar seus irmãos. E os 7 se afastaram da obra a que o Senhor os chamou. Digo-vos, o desânimo é contagioso. Precisamos ter o cuidado de, quando chegamos às reuniões, incentivar nossos irmãos e não os desencorajar. O desânimo é uma coisa que, às vezes, a gente experimenta, né? Um testemunho, de dar esse exemplo, que muitos de nós passamos por uma situação dessa, né? Quantas vezes vai falar a respeito da sã doutrina, do estar reunido ao nome do Senhor, ou que você vai pregar o evangelho com uma pessoa, e ela pergunta: mas de que igreja você é? E quando nós damos a resposta, eu sou cristão, eu não tenho uma igreja, uma denominação. E a pergunta geralmente vai para esse lado: mas vocês não têm um pastor? Porque hoje, no mundo, como é o mundo cristão hoje, a cristandade professa misturada, que é a grande casa que Timóteo fala, né, em Timóteo fala, parece inconcebível a ideia para eles de que alguém possa estar reunido sem ter um pastor. Um homem que domine, que controle tudo, que seja aquele que faz tudo ali. Eles não conseguem ter uma... Quem vai organizar? Vocês não têm uma organização. Onde que é a central? Qual é a cidade mãe de tudo isso aí? Não existe. Né? Eu sempre, quando me perguntam isso, quando eu estou falando do Evangelho, eu lhes pergunto que igreja você pertence, eu falo: olha, simplesmente, meu irmão, eu pertenço àquela mesma igreja que Paulo sempre pertenceu, Pedro, João, todos os apóstolos, todos os discípulos, e até hoje, todo que crê em Jesus Cristo faz parte de uma só igreja, porque a palavra de Deus não nos mostra a igreja no sentido que eles querem, de várias igrejas, cada igreja, cada denominação é uma igreja. Não, porque só no dia de Pentecostes que foi formado esse corpo, e agora é acrescentado dia a dia os que são salvos. E até o arrebatamento, o que nós temos é a igreja de Deus aqui na terra. Agora, o homem fez a divisão, criou divisões, colocou nomes, e agora eles não conseguem entender o que é estar reunido ao nome do Senhor somente. E isso, às vezes, torna a coisa frustrante para o cristão. Ele fica desanimado. O desânimo é ruim. Inclusive, essa frase que acabei traduzindo como melancólico, ele faz um trocadilho. O Bruce tem muito disso nas suas reuniões que ele fala. Às vezes, ele usa as palavras em inglês para fazer como que um trocadilho para pegar, né, para a pessoa prestar atenção. Mas, no inglês, eles chamam, quando uma pessoa está desanimada, está triste, eles falam que ele está blue. E blue é a mesma palavra para azul. E o Gordon Reis costumava dizer: se você está azul, o triste, né? No inglês seria blue. Ele fala: pelo menos seja um azul mais agradável. E o único jeito que eu encontrei de traduzir essa frase foi: se você quer ser melancólico, que seja pelo menos um melancólico agradável. Porque não tem coisa pior numa assembleia do que um desanimado. Tudo está errado. Parece... Vocês são novos, né? Mas eu me recordo, quando criança, um desenho animado que passava na televisão, a Record, naquele tempo, se eu não me engano, e era Lipe, o leão, e Hard Har Har. Esse Hard Har Har era uma hiena. Nós sabemos que a hiena é um animal que vive rindo, né? O som que ele emite parece um riso, que eles estão rindo o tempo todo, né? Mas ele era negativo para tudo. E o leão, ele era super otimista, sabe? Então, um estava sempre: ó vida, ó azar. E era característico isso daí de uma pessoa melancólica, sabe? E isso contagia, porque você chega na reunião, está tudo de cabeça baixa, como se estivesse assim, sabe, só lamentando,
quando nós temos um motivo para estar agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós e muitas coisas assim. Porém, quando diz respeito ao testemunho, nós não podemos cair nessa de ficar preocupado com as falhas dos outros. Preocupado em ficar ali como um cão de guarda vigiando na Assembleia, quem está passível de ser chamado a atenção. Como se o meu andar, fosse o padrão para julgar os outros. Na reunião, isso é muito importante. Se nós tivermos esse desânimo, porque ninguém está seguindo, muitas vezes a reunião fica demorada. Irmãos, nós temos que esquecer das falhas e se ocupar com Cristo e o que pertence a Cristo. Isso é o suficiente para nós sairmos dessa melancolia, dessa tristeza que dá ao mundo e saber que é isso que o Senhor falou que ia acontecer mesmo, mas Ele nos guardaria, e nós vamos ver mais à frente o que Ele vai tratar quando Ele falar de Elias, né? Se algum irmão tiver alguma outra coisa também para dizer, né? Não deixar só eu falar. E a gente vai encontrar, né, irmão Leneu, bastante repetitivo a palavra regozijar, né? Acho que nas cartas, né, dos apóstolos, talvez, acho, se não me falha a memória, talvez é uma das mais repetidas, né? O gozo, o regozijo, não é isso? O versículo, Filipenses 2:2 fala da palavra ânimo. Qual o livro, irmão? Filipenses 2:2. Filipenses 2, né? Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, é uma coisa que contagia todo mundo no sentido positivo. O desânimo é no sentido negativo e também contamina, e é pior, porque contamina levando todo mundo a ficar desanimado. Muitos, a gente vê isso frequentemente, irmãos que vêm, começam a reunir, e logo ficam desanimados e falam, tem muito erro aqui também, eu vou ficar sozinho em casa. E escolhe o isolacionismo, se isolar, né? Nunca na Escritura nós vimos que o Senhor aprovaria tal coisa. Isso é mais ou menos a ideia muito difundida entre, principalmente o catolicismo, de que aqueles que queriam ser espirituais tinham que se isolar do mundo. Aqueles monastérios, né? Mosteiros, onde alguns se trancavam lá dentro, ficavam lá o tempo todo meditando, muitas vezes se flagelando para tentar ser mais espiritual. Nunca a palavra de Deus falou que fazendo a carne sofrer, nós vamos diminuir o efeito da carne e vamos ser mais espirituais. Isso é o caminho contrário. Nós temos que considerar a carne morta, né? Já foi julgado na cruz, tudo, e agora estou vivo para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Isso é ânimo, nós temos vida agora, nós não temos... Deus não está sendo frustrado com o que está acontecendo. Ele sabe muito bem e ele não vai ser frustrado em nenhum de seus propósitos. Tudo que Deus, desde a eternidade, tem como propósito, vai ser cumprido, apesar do homem. Então, nós não temos motivo para ficar desanimados. E Paulo fala, completar o meu gozo. E no versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses também fala, regozijai-vos sempre. O Senhor Jesus vai falar também, né, irmão? No mundo, né, tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Eu nesse Segundo, mundo determina, né? lá em 1 Tessalonicenses, acho que no capítulo 5, Paulo deixa uma exortação para eles, né? Porque ele fala que, acho que sabendo, né, que existiria essa situação de desânimo, o versículo 14, rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. Então, iria existir esses, né, de pouco ânimo, por algum motivo. Aí ele fala, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. E o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Mais algum irmão vai querer comentar aí? Então a gente passa. Agora é o orgulho, né? Então vamos ver agora esse ponto aqui, orgulho. Deixa eu ver se eu meto mais um pouquinho. Acho que não vai dar, não. Segundo ponto aqui agora, orgulho. A outra atitude que precisamos estar em guarda contra ela é o orgulho. Isto pode rastejar para dentro de nós sem que percebamos. Se houve algum tipo de fidelidade da nossa parte, pode haver uma tendência de menosprezarmos com pensamentos depreciativos sobre os nossos irmãos que não mostrem o mesmo interesse que temos. Precisamos ter cuidado com isso. Existe o perigo de ficar inchado de orgulho e pensar que somos melhores do que os nossos irmãos. Estamos indo na direção da queda, quando esse é o caso, porque a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Não queremos nos ocupar do fracasso ao nosso redor, nem queremos ficar ocupados com nossa própria fidelidade, se há alguma em nossa vida. Você pode entender por que Paulo disse isso a Timóteo. Muitos estavam abandonando o apóstolo. Ele disse: os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele também disse: só Lucas está comigo. 2 Timóteo 4, 11. Não restaram muitos com disposição para servir o Senhor da maneira que o apóstolo queria, e você pode ver que existia o perigo de Timóteo ter a ideia de que ele era melhor do que seus irmãos. Se quiser comentar essa parte, pode interromper, viu? Então, eu vou lendo aqui, viu? Até o fim. Você sabe, uma atitude de superioridade é uma coisa perigosa entre o povo do Senhor. Os santos reunidos precisam estar especialmente atentos contra isso, porque foram extremamente privilegiados.
tendo sido expostos a muita verdade que se perdeu por séculos. Podemos ter uma atitude sobre isso que certamente desagrada ao Senhor. Podemos ter a ideia de que somos melhores do que nossos irmãos que foram espalhados nas várias denominações e achar que somos os poucos fiéis que restaram. É possível estar correto na doutrina, correto em princípio e até mesmo correto na conduta externa, mas está errado em espírito. Podemos ter uma atitude que vai desviar outros cristãos ao invés de atraí-los para a verdade. O servo do Senhor precisa entender que qualquer fidelidade que tenha havido em sua vida é inteiramente por causa da obra da graça de Deus. Precisamos servir com um profundo sentimento de que não somos em nada melhores do que qualquer um de nossos irmãos nas denominações. Não temos nada a nos vangloriar, senão na graça pura e soberana de Deus. Esse orgulho que ele fala é um orgulho espiritual, né? Estou falando isso porque é coisa que todos nós temos que aprender. Nós estamos expostos a uma verdade agora, que por séculos ficou oculta, né? Ele diz isso porque, realmente, por exemplo, só pegar um assunto para se entender. O arrebatamento. Alguns nos acusam, por exemplo, o Darby, de ser o homem que inventou o arrebatamento. Aquelas denominações que não aceitam, não acreditam no arrebatamento. Eles acham que, como que Deus ia fazer uma coisa oculta assim? Ele revela tudo o que ele vai fazer com os seus santos. Sim, ele revelou para nós o arrebatamento. Eles estão querendo dizer que, como que podem falar que vai ter um arrebatamento? É tudo a vinda de Cristo para estabelecer seu reino. Então, eles juntam o arrebatamento com a aparição de Cristo, após os 7 anos de tribulação, e como uma coisa só. E não é uma coisa só. Primeiro há o arrebatamento, depois, 7 anos depois, vem o Senhor com os seus. É aquela diferença entre Cristo vindo para os seus, a encontrar com ele nos ares, e vindo com os seus, para estabelecer um reino. Vindo para os seus é o arrebatamento. O mundo não vai ver isso. Isso vai ser nas nuvens que vai acontecer. Nós somos tirados da terra, os que estivermos vivos, os que estiveram mortos ressuscitarão transformados, nós seremos também transformados e juntos nos uniremos a Cristo. E aí, então, depois de 7 anos, Cristo volta, já tendo passado as bodas do Cordeiro, ele vai estabelecer o reino julgando Israel, as nações à sua volta, e então estabelecendo o seu reino, e esse reino, então, milenar, durante 1000 anos. Essa diferença é muito grande. Quando entendemos o arrebatamento como um evento que ocorre antes da vinda do Senhor, da aparição do Senhor, que é chamado por alguns de o segundo advento. O primeiro advento, quando ele veio numa manjedoura e cresceu aqui e foi até a cruz e morte de cruz. Foi a primeira aparição. A segunda é quando ele vem com os seus para estabelecer esse reino que ele chama. E a teologia do pacto, que acho que creio que 80%, 90% da cristandade professa hoje, abraça essa teologia, acha que essa é a teologia correta, ela faz exatamente isso. Não existe arrebatamento e a igreja, na realidade, eles falam que é o Israel espiritual, ou seja, o Israel foi melhorado, teve uma melhora com a vinda de Cristo, e agora nós somos o Israel de Deus, apesar dessa expressão estar na Bíblia, não é isso que a palavra está falando. Na realidade, nós, igreja, não temos nada a ver com, não temos relação nesse sentido de promessas, as mesmas promessas que Israel, continuadas para a igreja. Não, as nossas promessas são celestiais.
A da Israel são terrenas e vão ser aplicadas no milênio. Isso é quando ele vier com os seus para estabelecer esse reino. Vindo com os seus, para os seus é no arrebatamento. Por que estou falando isso? Se você estudar isso eu digo, eu não estudei, mas eu leio quando Darby fala sobre isso. Ele era um homem, o Kelly, sabiam muito dos chamados pais da igreja, que são aqueles Irineu, uma série de homens que estavam lá na igreja primitiva e foi desenvolvendo, e o que eles notam é que nesses estudos, Jerônimo, Santo Agostinho e tudo mais, se é alguém que escreveu no ano 300 de Cristo, dali em diante já não se fala mais, nunca se ouve mais falar do arrebatamento. E alguns escritores anteriores ainda falam alguma coisa do arrebatamento. Mas Paulo fala do arrebatamento. Esse é o importante. Não quero saber se Jerônimo, Irineu ou qualquer um outro falou ou não falou disso aí. Eu não estou desmerecendo o que eles eram, eles tiveram o seu lugar, mas muitos deles não compreendiam o que era o arrebatamento. Então, eu não posso dizer que os pais são fundamento da igreja, como a igreja católica fala. Então, eles têm lá os santos São Jerônimo, o São Agostinho e tudo mais, e que eram aqueles que colocavam a doutrina do jeito que eles entendiam. Porém, há muito tempo já tinha entrado o clericalismo no meio, porque já havia divisões, já começou o homem a tomar o lugar do Espírito Santo, e o homem, então, cada um tinha a sua ideia. Já existia, no tempo de Paulo, de João, eles falam claramente, já existiam os gnósticos. Por que João fala tão abertamente que Jesus Cristo veio em carne, e aquele que nega isso é o espírito do anticristo? Porque já existia um movimento gnóstico nos tempos de João, que eles estavam querendo dizer que Jesus Cristo não veio em carne, ele era um espírito etéreo que vivia entre eles, e ele nunca veio em carne. E isso tem algumas religiões ditas cristãs hoje que acreditam nisso. Acreditam nisso, falam realmente, não, Cristo não veio em carne, e não leem as escrituras, que está escrito claramente, aquele que nega que ele veio em carne não é, entendeu? Então, não é que Darby inventou o arrebatamento, que ele teve essa ideia, falou, vou pôr isso aqui na minha literatura e vou fazer uma religião. Não foi isso. Ele entendeu, pelo que estava escrito nas cartas de Paulo, que o arrebatamento é uma coisa distinta. E aí, quando você vai e lê alguns autores bem antigos, né, lá do início, você vê que existia realmente a ideia, eles tinham essa ideia, entendiam que existia o arrebatamento diferente do que era a vida do Senhor para estabelecer o reino. Isso só para a gente exemplificar o porquê ele está falando do orgulho espiritual. As pessoas começam a receber essa verdade, essa doutrina, e falam, eu vou me apartar daqueles. Mas não é apartar por causa da santidade de Deus. Ele está se apartando porque ele quer mostrar que ele é santo. Ora, irmãos, nenhum de nós enxergou a verdade do um só corpo, porque nós somos inteligentes ou mais espirituais do que nossos irmãos. É pura graça de Deus. Enquanto nós nos apartamos das denominações, seguindo o que Paulo ensina em 2 Timóteo, para se apartar da iniquidade, nós fazemos isso não em orgulho, mas em humilhação, porque o testemunho é péssimo. Cada vez que nós vemos o homem se dividindo cada vez mais, nós sabemos que está piorando essa ruína que Paulo estava falando que viria, que nos últimos tempos seria isso, nós já estamos presenciando isso, assim como ele já estava vendo naquele tempo. Você imagina agora como é que está. Então, esse orgulho espiritual é o orgulho de achar que só nós somos de Cristo. Uma vez, um irmão falou isso numa reunião, e isso ficou tão, assim, patente para mim, que até hoje eu me lembro ele falando isso. Era logo comecinho que nós começamos a reunir em separação, né? E ele falou, em 1 Coríntios, Paulo fala que ele queria escrever aos coríntios como espirituais, mas não podia, porque eles eram carnais, porque havia divisão entre eles. E quando ele narra essas divisões, ele fala, porque um diz, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Olha que interessante. Mesmo
dentre as divisões, tinha um grupinho ali que era o pior de todos ali. Não era o que seguia Paulo, ou Apolo, ou Pedro. E esses nomes que Paulo dá também não são, na realidade, os nomes que ele estava usando. Eram pessoas da própria Assembleia que seguiam, mas ele não quis expor esses irmãos falando o nome desses líderes que estavam fazendo isso. Então, ele colocou o nome dele e o nome de Apolo, isso ele fala na segunda carta. Usei ele como coisa para não envergonhar vocês e tudo mais. Mas esse não é o ponto agora. O fato é que Paulo, fazendo isso, ele coloca diante deles de que as verdades às quais nós somos agora, nos é mostrada pela palavra de Deus e a direção do Espírito Santo, não é motivo de nos orgulharmos a ponto de falarmos, eu sou de Cristo, e o resto não é. Se algum de nós tem esse pensamento, agora eu sou um verdadeiro cristão e os que estão na denominação são todos perdidos, irmão, reconsidera o que você está abraçando aí. Isso não é essa doutrina. É cristão todo aquele que tem o Espírito Santo. Ou seja, que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é batismo vindo do alto, com forma de fogo, não é falar línguas, não é fazer boas obras, não é ter bom entendimento da palavra. Crer em Jesus Cristo é o que nos faz sermos salvos, selados com o Espírito Santo. E isso fica bem patente quando ele fala que nós, tendo ouvido o evangelho da nossa salvação e tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo. Isso é um cristão. Em Romanos ele fala claramente, quem tem o Espírito de Cristo, esse é de Cristo. Quem não tem, não é. Então é simples assim. Agora, o homem quer complicar e quer entrar, botar o pezão dele no meio lá e falar assim, não, mas eu sou fiel. Então, eu sou cristão e o resto não é. Não é à toa que Gandhi falou, se não fossem os cristãos, eu até seria um cristão, porque o mau testemunho que o cristão dá ao fazer essas divisões e ao se orgulhar das coisas que pensa saber, porque nós pensamos que sabemos, mas nós não sabemos tudo, não. Porque nós só vamos conhecer mesmo naquele dia em que estivermos transformados diante do Senhor. Porque diante do trono de Cristo, do tribunal de Cristo, nós vamos ver realmente, ver tudo e saber tudo, individualmente, cada um diante do Senhor. E não vamos ter motivo nenhum para nos gloriar e falar, tá vendo? A minha fidelidade me trouxe aqui a tua presença. Ninguém vai ter coragem de falar isso para o Senhor, porque nós vamos ver o que ele fez por nós, e já sabemos, nos elogiamos do que ele fez, mas tem muito mais que ele fez que nós nem sabemos que ele fez. Porque quando ele desfilar diante dos olhos de cada um de nós, no seu tribunal, ele vai mostrar como ele cuidou de nós. Quantas vezes nós estávamos desviando e a sua mão trouxe de volta. Quantas vezes estávamos a tropeçar e ele nos ajudou. E nós, às vezes, nem vimos isso. Mas vamos ver. E qual o motivo dele fazer isso daí? Porque nós vamos louvar ele mais ainda, com mais entendimento, porque nós conheceremos como somos conhecidos dele. Porque a sua obra de graça nos colocou nessa posição. Então, aqui nós não temos motivo nenhum para se orgulhar. E alguns que, pelo seu bom andamento, sua fidelidade, ou por uma rigidez em guardar tudo, alguns até se gloriam de ser irrepreensíveis, como Paulo falou de si próprio, como fariseu, quanto à lei, irrepreensível. E ele mesmo teve que falar, mas eu sou o pior dos pecadores. Era irrepreensível, mas ele fez o pior dos pecados, porque ele perseguiu a igreja de Deus. É isso que eu estou falando. Nós podemos até pensar que nós tínhamos um orgulho de ser irrepreensível, mas naquele dia nós vamos ver que eram totalmente irrepreensíveis, e foi a graça de Deus que nos levou lá, não foi nosso andar. O nosso andar é para nós andarmos aqui no mundo como testemunho para Cristo, e isso nós temos que confessar, falhamos. Isso que nos leva a não se orgulhar, mas a em humildade e humilhação estar tomando essa posição, não porque nós, tomando essa posição, somos melhores, mas porque Deus, o próprio Senhor, Ele é santo. Ele fala, sede santos porque eu sou santo. Isso é porque nós temos um Deus que nos escolheu, nos chamou, nos salvou,
nos justificou, nos transformará e nos levará para junto de si, transformados à semelhança de seu Filho. E nós seremos aceitos diante de Deus por causa da obra de Cristo. Então, motivo de orgulho? Nenhum. E agora acho que ele vai dar o exemplo de Elias, em que nós vamos ver as duas coisas acontecendo com Elias. Primeiro, ele se desanima, e aí, no seu desânimo, ele mostra todo o orgulho que ele tinha do que ele era. Vamos ver as consequências, né? Só isso, irmãos. Seria a parte de Elias, né? Que vai ler agora, não? Então, vou passar. Vamos lá. Elias. Como falado, quero ilustrar cada uma dessas condições com uma figura do Velho Testamento. Para esta primeira condição, vamos ver Elias. Ele ilustra ambas as atitudes erradas das quais falei. Vamos voltar para 1 Reis 19, versículo 1 até o 10. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matirarem. Elias caiu no desânimo, mas ele também se tornou cheio de orgulho. Seu desânimo surgiu de os filhos de Israel se voltarem para completo ao culto de Baal que Jezabel havia introduzido. Ele tinha feito todo o possível para afastar as pessoas disso, mas sem obter sucesso. É verdade que ele matou os profetas de Baal, mas as pessoas ainda tinham o coração nisso. E agora havia uma mulher ímpia que estava controlando o reino, e ela o estava buscando para matá-lo. Era uma época muito desanimadora para se ver se uma pessoa quisesse agradar ao Senhor, para viver, se uma pessoa quisesse agradar ao Senhor.
Elias não podia suportar mais e sua fé falhou. Então, fugiu para salvar sua vida. No capítulo 17, ele tinha estado diante de Deus. No capítulo 18, ele estava diante de Acabe e de todo Israel. Mas no capítulo 19, ele foge de uma mulher. Elias deixa a terra de Israel e vai para o isolamento, pensando que essa é a resposta. Ele deitou-se sob uma árvore de zimbo em desânimo. Mas é bom ver o Senhor cuidando dele. Ele vem com graça e encontra Elias em seu desânimo, dando-lhe algo que o fortaleceria para que ele pudesse voltar para a terra de Israel e continuar como um profeta do Senhor. Mas Elias pegou a comida que o anjo lhe deu e continuou indo na direção errada, até o Monte Sinai, onde a lei foi dada. Quando ele chega lá, se esconde em uma caverna e desiste. É claro que desistir assim não é bom. Não é uma opção para nós. A Escritura nos diz para não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus, capítulo 10, 25. Elias deixou seu desânimo levá-lo até o ponto onde este se transformou em vontade própria. Ele pegou o fornecimento de comida e água que o Senhor lhe deu e o usou para ir mais longe de seu local de testemunho. Deus entende quando ficamos desanimados, e o Senhor nos alcançará em nosso desânimo e nos encorajará. Mas se agirmos em vontade própria, o que podemos esperar é o Senhor ficar descontente conosco. Elias ilustra essa atitude de desânimo. No versículo 10, quando o Senhor fala com ele, o vemos manifestar uma atitude de orgulho. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Você pode ver por sua resposta que ele tinha o problema de egocentrismo. Ele estava muito orgulhoso de ter sido fiel, e isso não era bom. Então ele diz: os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Isso era verdade, mas ele estava apontando falhas com a infidelidade de seus irmãos, com uma atitude condenatória, e isso também não era bom. Então disse: somente eu fiquei, aqui na versão tradução brasileira. Aí está. Penso que era o único correto. Pensou que era o único correto. Isso é triste. Ele não tinha o espírito correto. O Senhor lhe respondeu e disse que ele não era o único correto. O Senhor tinha 7.000 em Israel, que não tinha dobrado os joelhos para Baal, versículo 18. Isso nos mostra que, mesmo no dia mais sombrio, Deus terá alguns com quem podemos caminhar. Esse tipo de atitude é uma coisa muito séria e vemos o que o Senhor pensa dela aqui. Ele descarta Elias como seu profeta. Os dias de seu ministério público em Israel acabaram. Foi-lhe dito para ir e ungir Eliseu, que iria tomar o seu lugar. Versículo 16. A lição que devemos aprender aqui é que Deus não pode nos usar se tivermos uma atitude de superioridade. Talvez Paulo tivesse pensado que Timóteo poderia cair nisso. Se ele desenvolvesse um espírito errado, ele seria removido de um lugar de utilidade no testemunho cristão. Então, ele lhe deu a palavra de conclusão: o Senhor Jesus Cristo esteja com o teu espírito. Podemos ter uma atitude como a de Elias e Deus pode nos remover da assembleia reunida em nome do Senhor. É possível que o Senhor venha a nos peneirar se tivermos o espírito errado. Vou te dar um versículo que mostra isso. Tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba.
E tu nunca mais te ensoberberás no Monte Santo, no meu Monte Santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Sofonias, capítulo 3, versículos de 11 a 12. Irmãos, vamos ter a certeza de ter um espírito correto em todos os momentos. É interessante que o Senhor nunca se cansa de nós, né? Ele nunca desiste de nós. Apesar de nós, ele continua vindo em socorro e ainda nós vemos aqui nesse exemplo de Elias, né? Não, o que ele está usando aqui é o que aconteceu no final da vida de Elias, e entendo que na palavra de Deus, muitas vezes, se fala de homens que falharam, mas não no sentido de denegrir o que a pessoa foi, ou de atacar a pessoa, né? Por exemplo, a gente fala de Paulo. Paulo cometeu erros. O fato de ele ter sido avisado pelos irmãos, depois um profeta falou que ele para ir para Jerusalém, e ele mesmo fala que o Senhor tinha falado para ele que ele ia para Jerusalém, e ele foi assim mesmo. O que aconteceu? Ele foi preso, passou por torturas, mas isso não quer dizer que Paulo, por causa disso, deixou de ser salvo, ou fez uma falha que Deus o abandonou. Não é isso. Na realidade, o Senhor sempre estará nos guardando e tentando nos ensinar. Existe o governo de Deus. Aqui, nesse caso de Elias, ele se desanimou, ele ficou totalmente... É interessante nós prestarmos atenção nisso. No capítulo 17 e 18, ele enfrenta todos os profetas de Baal. Quem quiser ler lá em 1 Reis, vai dar uma lidinha no... Ele lembra aquela situação em que ele desafia os profetas de Baal e fala, vamos fazer o seguinte, então, estou falando em termos, assim, bem na nossa linguagem, né? Mas basicamente o que ele falou foi, ele desafiou eles falando assim, vamos ver então, vamos fazer um altar, eu faço um altar aqui, vocês fazem um altar aí, vocês sacrificam para o seu Deus, e eu faço o sacrifício para o meu Deus. Aquele que responder, esse é o Deus verdadeiro. Ele desafiou, e fizeram isso. Foram lá os profetas de Baal, fizeram o altar deles lá, puseram lá e começaram, ao meio-dia, começaram a andar em volta da coisa, se flagelando, diz na palavra, escreve que eles se machucavam, né? Como se estivesse se cortando, entendeu? E nada acontecia. E foi lá, Elias fez o altar dele. Ele fez o altar para Jeová, no altar, e fez uma vala, e isso os de Baal não fizeram, uma vala em volta do altar, pôs o sacrifício, jogou a água em cima, que a água foi tanta que correu e encheu a vala em volta do altar, e ao meio dele começou a falar, mas, escuta, vocês estão aí, fala mais alto, quem sabe seu Deus está lá fazendo as suas necessidades. Ele fala isso, do jeito que está escrito, às vezes a gente não percebe isso. Mas, traduzindo ao pé da letra, ele falou, talvez esteja fazendo os seus negócios, ele estava basicamente sendo sarcástico com os profetas de Baal. Falou, vai ver que seu Deus está dormindo, ou está ocupado lá, fazendo as suas necessidades, clama mais para que ele o atenda. E então ele vai e ora, e desce fogo do céu, consome o sacrifício e acaba com toda a água em volta. Para ficar bem patente para todo mundo, Deus mostrou quem era o Deus verdadeiro. E aí ele pega e mata todos esses profetas lá no vale, leva todos e mata lá. Esse homem, desse jeito, vendo isso, esse profeta de Deus, Elias, um capítulo depois, foge de uma mulher porque ficou com medo. Todos abandonaram, só estou eu aqui, e agora ela está tentando me matar, e ele vai fugir. Ele vai sair de onde Deus queria que ele estivesse. E então, ele
vai lá, deita debaixo de um zimbro, o zimbro é uma árvore baixinha assim, né? Ele deitou lá e tal, Deus vai, e um anjo do Senhor põe alimento, ele come, se fortifica com esse alimento, mas o que ele faz? Continua indo para o lado da lei, ele continua indo para onde Deus tinha dado a lei, e Deus estava falando, não, é engraça a coisa, fica aqui, vai lá, continua no seu lugar como profeta, avisando o povo que eles estão errados. Mas ele estava desanimado, porque ele falava com tudo aquilo que tinha acontecido, aquela consumação daquele sacrifício aceito por Deus, e eles não acreditavam. O povo, os profetas foram mortos, mas o povo continuou seguindo Baal ainda. E ele ficou desanimado, falou, mataram todos. Eu tenho sido zeloso, e só ficou eu. E ele se isola, ele pega, se alimenta daquilo que Deus dá para ele, ele vai mais para caminhar mais longe ainda. E se esconde numa gruta. Isso é isolamento, que ele fala do desânimo, né? Não é isolamento que é a resposta, mas ele tenta se isolar. E aí, Deus fala, o que você está fazendo aí? E aí ele solta essa toda aí, seu orgulho, dizendo, eu tenho sido muito zeloso, mas todos me abandonaram, todos, sabe, estão perdidos aí, e agora estão querendo me matar, eu estou escondido. Mas de que você está escondido? Então Deus fala claramente para ele e revela para ele, você não está só, você pensa que você é o fiel, mas eu mostro 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. 7.000. Então, por causa disso, ele tira o profeta do seu cargo e coloca Eliseu no seu lugar. Isso é comum, a gente vê o Senhor fazer. Moisés, por exemplo, o Senhor pede a ele que ferisse a rocha, porque o povo estava reclamando que não tinha água, ele fala, vai, pega a sua vara, fere a rocha e vai sair água. E saiu água, todo mundo se alimenta. Mais à frente, o povo começa outra vez a reclamar, e o Senhor fala para Moisés, vai lá e fala com a pedra. Mas ele fere a pedra de novo. E aí, então, o Senhor não gostou dessa atitude, porque não era a obediência ao que Deus tinha falado. Porque esse ato dele não era aquilo que Deus tinha em sua mente, né? Mas isso é outro assunto que a gente pode depois conversar, se houver alguma dúvida a esse respeito de Moisés. Mas, na realidade, o que aconteceu com Moisés, de todos que saíram do Egito, com Moisés abrindo o mar na frente deles, ele sempre indo em frente, e o povo, e ele sempre intercedendo pelo povo, ele não entrou por causa dessa atitude dele. E o Senhor falou, você não vai entrar na terra. Eles vão. E de todos que saíram da idade de 20 anos para cima, depois de 40 anos, só 2 entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Os outros que estavam juntos eram filhos dos que tinham morrido no deserto, quer seja pelas serpentes, quer seja pelas desobediências, aqueles que cometeram idolatria, que foram mortos nessa idolatria, e assim por diante. Na realidade, só 2 entraram. E Moisés Deus não permitiu que o seu corpo fosse encontrado, né? E ele, então, se encontra com o Senhor, mas não entra na terra prometida também. Por que isso? Podem falar assim, puxa, mas só isso que Moisés fez, ele foi impedido de entrar na terra, que Deus severo. Não, não é isso. É que quanto maior a responsabilidade dada ao homem, mais ele tem que responder, porque ele tinha mais luz do que muitos outros. Assim conosco também. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais responsabilidade nós temos de andar pelo aquilo que sabemos. O cristão que tem pouca luz e não tem entendimento para sair do meio da denominação, mas ele é verdadeiro cristão, não vai ser cobrado dele tanto como nós que sabemos do lugar e às vezes queremos voltar para lá ou ficar desanimado e se isolar porque tá ruim, a situação tá ruim, aqui também tem problemas. Irmãos, eu não me reúno, o lugar de reunião não é um lugar sem problemas. Um lugar de reunião onde Cristo está no centro e onde Ele nos coloca reunidos para Ele se colocar no centro. Se eu for procurar falar, não, o lugar que eu quero estar não é onde o Senhor está, onde tiver paz, que não tenha briga, não tenha discussões, não tenha problema, que todo mundo ande direitinho, que todo mundo respeita um ao outro.
Você está que nem Elias, igualzinho, falando assim, só eu sou reto, só eu sou zeloso, o resto ninguém é. Então eu vou me isolar, porque todos estão por aí e nenhum é como eu. Isso é orgulho espiritual. Isso Elias fez e Deus não poderia continuar com um profeta que chegou ao ponto de se achar que era o único que tinha sobrevivido, o único que era fiel. Esse é um perigo muito grande em tempos de ruína, de nós termos ou desânimo, que leva, às vezes, a ter um orgulho e se isolar, querer se isolar, e, na realidade, nunca lhe foi pedido, nos foi pedido porque nos isolássemos. Cada um vai para o seu canto e eu vou estar em todo lugar. Não é isso que o Senhor fala. Ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou eu no meio deles. Esses reunidos pelo Espírito, que nos leva a estar juntos ao nome do Senhor. Então, eu acho que essa primeira exortação, né, que tem relação com tempos de ruína, o que nós podemos aprender disso. Por isso ele fala em Timóteo, ele fala, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco, amém. É um espírito correto em situações de ruína, é esse. Cuidado com o desânimo e não se orgulhar daquilo que você sabe e tem. Porque tudo que sabe e tem veio do Senhor. Porque se não veio do Senhor, não é a fonte de onde deveria ter vindo, né? Vem da carne, né? Porque tudo que temos é Deus nos dando. Nada é nossa escolha, nada é nosso mérito. Nós não vamos chegar no céu com sequer uma milionésima parte de um átomo, dizendo, por causa dessa pequena partícula aqui, eu estou aqui nos céus. Não existe nenhuma partícula, apenas por causa de Cristo. Pela obra redentora de Cristo, pela sua graça e misericórdia, estamos nos céus. Estamos agora como cidadãos dos céus, apenas aguardando o momento em que seremos levados daqui. Acho que está alguma dúvida, né? Ou alguém possa também acrescentar alguma coisa, é ótimo. Só até aqui. Tem só uma pergunta no chat aqui, irmão. Vou ler aqui para o irmão. Se der para responder. Claudiomar pergunta: a Escritura nos diz para não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Se der tempo, irmão, poderia explicar um pouco essa passagem? Isso está em Hebreus, né? 13, se eu não me engano. Deixa eu abrir lá. Dez, 25 ele colocou aqui. 10. Okay. O 13 é sair do arraial, né? 10, 25. Ele está falando do sacerdócio de Cristo, né? Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e no versículo 22 fala, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. O coração purificado da má consciência é quando nós entendemos o que é a obra de Cristo e nós abraçamos essa verdade como nossa. Então, a nossa consciência purificada é pelo fato de que somos justificados em Cristo Jesus. Quando o crente entende que a nossa justificação diante de Deus é em Cristo Jesus, a obra é toda dele, então a nossa consciência não mais acusa de pecado, porque ele levou sobre si
os nossos pecados, o juízo desses pecados, e agora, eu me identificando com ele na sua morte e ressurreição, eu sou agora justificado em Cristo Jesus. Deus olha em mim e vê, em Cristo já não vejo mais esses pecados. Não que Deus passou por cima e... Não. Ele teve que derramar o sangue de Cristo lá, foi derramado na cruz para que esse pecado pudesse ser, por Deus, justificado, porque Deus é o justo e justificador de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, essa é a purificação da má consciência. E o corpo lavado com água limpa, isso diz respeito à palavra. A palavra de Deus no dia a dia, o pó do mundo nos suja e nós nos purificamos pela leitura da palavra e através da ação do Espírito Santo. Dando cheguemos com inteira certeza, o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, ele fala, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Essa esperança nossa, a qualquer momento, o Senhor vive, né? E aí ele fala, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso é o ânimo, é aquilo que Paulo está falando também. E mais à frente ele fala, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Isso daqui é o desânimo, nos faz abandonar, ou o orgulho. Essas duas coisas podem fazer a gente abandonar. Eu não vou mais na reunião, eu estou muito, não dá, lá está muito ruim, não encontro, acho que eu vou viver sozinho para Cristo. Esse é um motivo para você deixar a sua congregação. O outro seria orgulho. Não, todo mundo lá é mundano, só eu sou verdadeiro. Então, eu vou ficar sozinho. Então, se abandona com essas duas coisas. E é o costume de alguns, quer seja por orgulho ou por desânimo, ele tende a abandonar a congregação. Às vezes, abandona porque alguém ali dentro o magoou ou o ofendeu. Um irmão, uma vez, falou isso, e é muito verdade. Se o que nos atrai a estar reunidos na cidade, né? Em nome do Senhor, mas o que nos atrai é que os irmãos ali são legais, ou alguma pessoa te atrai ali, que não é a pessoa de Cristo, essa mesma pessoa vai te afastar da Assembleia. Então, se nós procuramos um lugar onde nos é agradável, por causa de amizade, ou por causa das pessoas que estão lá, essas mesmas pessoas que nos atraíram para lá, elas podem um dia nos tirarmos de lá, fazer com que a gente saia, porque você vai entrar em conflito com ela. Então, irmãos, se o centro é Cristo, a nossa volta pode ter gente magoando você, tome ofensa. Não há nenhuma palavra na Escritura dizendo que o cristão deve fazer a justiça por conta própria. Ele tomar a justiça nas suas mãos e fazer. Ele tem que sempre entregar no Senhor. Então, o deixar a congregação aqui era aqueles que deixavam de reunir, e alguns estavam fazendo isso, né, costume de alguns, e ao invés de ficar demonstrando uns aos outros e sabendo que cada dia está mais próximo a vinda do Senhor, e por um pouco de tempo nós estamos aqui. Vamos viver com os irmãos, exortando uns aos outros, estimulando ao amor. A palavra estimular ao amor é uma coisa interessante, porque ele fala aqui, tem um versículo que fala, estimulemos um ao outro. Não é o de demonstrando, mas é no sentido de provocar o amor do irmão. Às vezes nós provocamos a ira dos nossos irmãos, porque nós somos ou sarcásticos com ele, ou devolvemos o troco daquilo que nos ofendeu, e nós temos uma tendência de pagar o mal com o mal. Mas o cristão, ele não faz isso, ele não deve fazer isso, não é da nova natureza isso, não é o nascer de novo para nós nos coloca num patamar que agora nós temos vida em nós, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Quando nós queremos revidar uma ofensa, é a carne que está fazendo isso, porque o cristão, ele aceita a ofensa e entrega na mão de Deus. Nós não devemos nos irar, isso é coisa para Deus, quem vai tratar disso é Deus, não nós. Às vezes nós queremos consertar a Assembleia, afrontando nossos irmãos que nos ofenderam, e ao contrário, ao invés de estimular ou provocar ao amor e às boas obras. Esse estimular é provocar, é você instigar o irmão a amar. Isso você só pode fazer amando.
Não tem outro jeito. O irmão, quando ele falou isso, eu falei, eu nunca tinha visto esse versículo desse jeito. O que é estimular o amor e as boas obras? É você usar o que você tem em Cristo Jesus como motivo de estimular o irmão a amar e não a te odiar. Então, é o nosso comportar também com os outros, porque às vezes nós ficamos muito ofendidos e nem percebemos que é nós que estamos ofendendo. E quando há uma volta, né, eu solto uma e devolvem para mim, eu fico ofendido, mas veio para mim porque eu tinha ofendido primeiro. Isso é muito comum. Então, nós temos que julgar nós mesmos. Tudo isso, a solução seria o juízo próprio. Eu tenho que fazer o juízo próprio. Eu tenho que, primeiro de tudo, julgar a mim primeiro. Nós somos rápidos para julgar as outras pessoas, mas muito lentos para julgar a nós mesmos. Então, nós devemos andar na luz como estamos e diante do Senhor trazer todas essas coisas. Eu acredito até que o próximo que vai ser tratado, o próximo assunto, é o espírito correto em situações de conflito, em situações tensas na Assembleia. Vai falar dessas coisas de ofender uns aos outros e continua no mesmo, mais ou menos nesse sentido do que está em Hebreus. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta do irmão, mas esse abandonar é por duas razões que se abandona, ou porque você acha que é melhor do que a Assembleia, ou porque você está desanimado com a Assembleia. Ele disse que está respondido aqui. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui Eu acho que é uma pergunta de Josélia. Voltando ao assunto, cara. Né? É sim, irmão. Boa noite. Boa noite, Josélia. Quer perguntar aí? Pode falar. Na verdade, o que eu queria falar é de Elias, que eu estava até comentando com meu esposo na cozinha, que Elias foi um homem assim, bravo e tudo, né? E jogou-lhe duro em Jezebel, né? E quando chegou na hora, ele se acovardou e foi para a caverna, né? E eu estava comentando também com ele assim, que se a gente meditar nessas pequenas passagens, se a gente observar bem, lá naquele tempo já havia a depressão, né? Ele fez tanta coisa, chegou na hora, ele ficou assim, se sentiu covarde. E aí ele teve que correr para ele ficar lá no lugar quietinho. Aí eu estava aqui me lembrando aqui, falei, meu Deus, eu falei isso hoje aqui na cozinha com o Celinho, e agora o irmão colocou essa passagem daí. Foi só isso mesmo. Nós temos a capacidade de fazer tudo isso ou pior do que Elias, não tenha dúvida, viu? Não é ele se acovardou, mas antes ele pensou muito de si mesmo, ele achou que ele era alguma coisa, sabe? Eu creio que a falha maior de Elias aí foi ele achar que ele só tinha ficado que ele era o único zeloso, talvez pelo fato de o Senhor ter feito tantas coisas por remédio dele, né? Lembremos que ele ressuscitou um jovem morto, lembramos que ele fez aquela cena lá do capítulo 18 de 1 Reis, em que ele ora a Deus e desce fogo dos céus, ele consumiu uma oferta que estava molhada, gente. E ela que se queimou, pegou fogo, queimou a lenha, queimou tudo, apesar da quantidade de água que ele tinha posto. Isso, então, e depois ainda levou todos os profetas de Baal para o vale e eles foram mortos, porque era o que Deus pediu para ele fazer. E, de repente, abate nele essa autocomiseração, né? Introspecção, seja lá o que for. O homem pode entrar, sim, em depressão de fazer essas coisas. Nós nunca fomos convidados, como cristãos, a fazer juízo próprio no sentido de ficar vendo se dentro de nós. Quando eu falo de exame próprio, é julgar as nossas más obras, as coisas que os pensamentos, porque pecado não é só aquilo que a gente faz, o que a gente pensa seria um pecado também. Se você falar, porque está com pecado, não pode então participar, ninguém estaria reunido. Essa é a verdade, porque pensamentos tem a todo momento, e o que nós temos que fazer?
saber que, enquanto nesse corpo, essa carne aqui é capaz de fazer tudo isso. Nós temos que estar submissos ao senhorio de Cristo e tudo que fazemos, levar diante do Senhor, em oração, confiando nele e não confiando na carne. Nós não podemos confiar na carne. A carne não faz nada de bom. E tudo que vem da carne é pecado, diz a Escritura. Portanto, irmãos, andar na carne não é a condição normal de um cristão. O cristão anda em espírito e anda na luz. Quando pecamos, pecamos na luz, conscientes do que estamos fazendo. Nenhum cristão pode dizer, eu não sabia que era pecado, porque não tem o que é pecado. Nós temos hoje o Espírito Santo habitando em nós e a nossa consciência nos fala direitinho, isso que você está fazendo não é o que Deus quer que você faça. Então, nós podemos confessar os nossos pecados, nós temos um sacerdote e temos um advogado diante de Deus. O sacerdote intercede por nós, na nossa comunicação com Deus, e o advogado nos defende das acusações do inimigo diante do trono. E então, nós temos hoje uma posição de privilégio em Cristo Jesus. Nós andamos agora em espírito, não na carne. Quando caímos para o lado da carne, se pecarmos, João diz na primeira carta, né? Essas coisas vos digo para que não pequeis, mas se pecar, esse se aí não é uma condição. Mas você vai pecar. Não é isso, não. Eu não concordo de falar, mas nós vamos pecar mesmo, né? Não, nós podemos pecar, se quiser, mas nós não devemos pecar. Nós não andamos mais no pecado. Nós temos que nos considerar mortos para o pecado. O desânimo, eu sei que existem condições de saúde que às vezes a pessoa entra em depressão, isso tem a ver muito com a parte hormonal, às vezes tem um desequilíbrio hormonal, a uma certa idade existe o risco de uma depressão, mas o cristão nunca vai botar a culpa na depressão, a desobediência à pessoa do Senhor, porque isso são coisas diferentes, né? Nós sabemos que o Senhor cuida. E mesmo no período em que ele estava na caverna se escondendo e com todo o medo de perder a vida, o Senhor estava sustentando ele. O Senhor busca ele. Fala, o que você está fazendo aí? E quando ele estava lá embaixo do zimbro, dormindo, ele veio e alimentou, deu comida para dar força para ele andar. Ele devia andar ao sentido contrário, mas ele levantou, usou da força do Senhor para continuar fazendo o que ele queria fazer, até que Deus não basta nele. Então o Senhor vem e fala, o que você está fazendo? E aí ele fala, então de agora em diante você vai lá, unja Eliseu, porque seu mandato, por assim dizer, né, seu mandato acabou. Mas não que Deus estava dando um juízo para ele, ou qualquer coisa assim, mas Deus não podia mais se identificar com um profeta que tinha hesitado numa situação em que ele tinha falado para ele fazer uma coisa e ele não fez, ele desobedeceu nesse sentido, né? Então, e é muito interessante. Quando lá na Escritura, em Romanos, fala que as coisas que dantes foram escritas eram figuras para que, por meio delas, nós tivéssemos entendimento de como o Senhor trata conosco, é exatamente isso. Cada evento que ocorreu no Velho Testamento é, para nós, uma figura do que Deus quer nos ensinar. E nós podemos usar essas figuras com a autorização da palavra, nós podemos usar essas figuras para os nossos dias hoje. E, lógico, sempre entender que uma figura nunca é a coisa real, é uma figura. Então, você nunca vai ter uma fotografia que é a própria pessoa que está ali falando com você, né? A fotografia é uma fotografia. Ela mostra quem é a pessoa, você reconhece, mas você não sabe todos os detalhes dela do que pessoalmente você poderia conhecer. Jamais você vai saber a voz de uma pessoa só de olhar numa fotografia, certo? Porque você tem que ouvir a pessoa. Você jamais vai sentir, tem um cheirinho dessa pessoa, né? Porque na fotografia você não vai sentir o cheirinho da pessoa, vai sentir o cheirinho da fotografia. Então, às vezes, querem pegar a figura do Velho Testamento e aplicar ela na total como se fosse, nada pode falhar naquela figura. E não é assim. Às vezes, uma figura mostra uma parte do que é, mas não é completa. Tem falhas também. Ok? Isso é importante dizer. Mas, realmente, o Senhor é bom, porque muitas vezes nós ouvimos, quando estamos em situações, às vezes, de dúvida, de não entender uma coisa, de repente você está lá, alguém fala, nossa, respondeu a pergunta para mim.
Isso é muito comum acontecer, não é que é uma coincidência, não, viu? O Senhor usa a sua palavra e ele aplica a cada um segundo a sua necessidade. Eu acredito que a gente pode ficar aqui, nessa parte de Elias, e a próxima realmente é como o irmão está falando, né? É o espírito correto em situações tensas na assembleia local. Então, vou deixar. Eu não vou clicar aqui não, porque já fica marcado. E aí, os irmãos já sabem, né? O Elton, o Wesley, próxima semana, o assunto após o assunto de Elias. Então, a gente deixa por enquanto aqui nesse, o assunto de Elias. Hein?